Existe um método revolucionário que os carpinteiros usam para consertar cabos? Apenas aplicar cola e fita isolante não é suficiente. É hora de descobrir a técnica que pode transformar seus reparos. Essa dica simples pode ser a solução que você sempre procurou, então preste atenção nos detalhes. Prepare-se para se surpreender com os resultados. Se você gosta de fazer as coisas por conta própria ou precisa de reparos rápidos, essa abordagem vai facilitar muito sua vida. Não perca!